Muito bem. Então, vamos embora. Estão vendo minha tela? Estão vendo a tela? Sim, agora sim. Sim. Tá bom, Pro. Então, agora vamos falar especificamente de amiloidose, só para encerrar essa parte de novelamento e agregação. E depois a gente continua falando de proteínas, falando já sobre enzimas, para encerrar nossa aula de hoje e o assunto da prova. Então, as amiloidoses já começou a falar. Então, só para relembrar, proteínas nativas, elas podem ser mal enoveladas, mal dobradas ou sofrerem desnaturação parcial. Então, a gente está vendo aqui um intermediário, mas a gente viu que tem vários intermediários de novelamento, né? Ela não passa de um estágio ou outro de uma vez só. E a ideia, durante processo de desnaturação, é levar ela à desnaturação total, ou seja, perda completa de sua estrutura quaternária, se ela for oligomérica, terciária, secundária, restando somente a sequência primária. E para que isso? A gente geralmente encaminha ela para desnaturação quando a gente quer fazer hidrólise dessa proteína, ou seja, a sua digestão por enzimas do tipo hidrolase, que vão fragmentá-la toda em peptídeos até chegar aos aminoácidos lípidos. Pois bem, o problema reside, como a gente acabou de ver, com relação às chaperonas. As chaperonas, elas tentam pegar estruturas parcialmente noveladas ou até mesmo desnaturadas e encaminhar para o novelamento na forma notiva. Mas a gente sabe que dentro da proteína, na sua composição, a gente sempre vai ter resíduos que podem interagir de forma não esperada. Por exemplo, como aqui, formar oligômeros, por exemplo, aqui era uma proteína monomérica. Supondo que essa região fosse uma região hidrofóbica, ela pode interagir com uma outra cadeia que tem a mesma região formada. E daí passar a formar oligômeros. Então, aqui ela formou um dímero, aqui ela formou um trímero, tá vendo? E isso pode vir a formar agregados ordenados com esse tipo característico de estrutura, que seja de folhas beta antiparalelas. Então, um agregado do tipo amiloide, ele se caracteriza por formar estruturas fibrilares, ou seja, ao invés de ser uma proteína globular, formam oligômeros com cara de proteína fibrosa. E você sempre vai encontrar esse padrão de estrutura terciária e quaternária, né? Estrutura de várias cadeias polipeptídicas associadas em estrutura de folha beta antiparalela, tá? Isso aqui vai dar uma característica na microscopia óptica muito particular que diferencia o agregado amiloide de outros agregados de proteína amorfos ou com estrutura diferente. Até o momento que eu tenha conhecimento, não existe ainda outro tipo de agregado com estrutura ordenada, além do amiloide. Quase todos assumem isso. E nesse tipo de estrutura, se liga um corante que é utilizado em microscopia óptica, chama-se vermelho de Congo. Quando a gente leva esse agregado corado com vermelho de Congo e bota numa luz polarizada, a gente vai ver uma birrefringência verde. Então, quando você aplica essa luz polarizada, ele vai brilhar com um verde assim, meio metálico. E aí você consegue, então, caracterizar, isso é um teste para caracterizar um agregado do tipo amiloide. Esteja ele num tecido, esteja ele numa lâmina. Tipo, você produziu em laboratório só um agregado, colocou lá, você vai ver isso. E dá para ver também em espectrofotômetros especializados em medir luz polarizada. Tá? Deixa eu ver. Então, as amiloidoses, então, elas têm tido várias tentativas de caracterização, mas o que permanece como característica comum em todos eles é essa estrutura da fibrila em folha beta
antiparalela. A patogênese ainda continua valendo, na maioria dos casos, essa máxima. Uma proteína nativa sofre uma desnaturação parcial, por exemplo, dentro do sistema de renovação celular, de renovação de proteínas. Lembra que eu falei? Uma proteína que está nativa ainda, mas está já envelhecida, ela vai ser reciclada. Então, ela é encaminhada para o lisossomo. No lisossomo vai ocorrer a acidificação dentro do lisossomo para promover justamente a desnaturação da proteína. Quando ela vai sofrendo desnaturação, ela vai formar vários intermediários estruturais. E, no caso dessas proteínas que são capazes de gerar amiloide, estão associadas à amiloidose, a gente vai chamar de intermediário amiloidogênico, ou seja, capaz de gerar amiloide, vai ocorrer esse processo que a gente acabou de falar. Isso aqui seria um intermediário amiloidogênico, por quê? Porque ele tem um centro, um núcleo de agregação, que é o que vai direcionar a formação da fibrila. Então, intermediários amiloidogênicos de diferentes proteínas vão guardar essa mesma característica. Formar um intermediário de estrutura, um intermediário de anovelamento, que é capaz de se associar várias cadeias, formando essa estrutura beta-preguiada, que vão dar origem a essas fibrilas que são encontradas nas diferentes amiloidoses. Tá? Elas ainda são classificadas em primárias, secundárias ou senis e hereditárias. Isso aqui é uma coisa importante da gente ver. Várias amiloidoses estão associadas à idade avançada. Nesses casos, não ocorre mutação de proteínas. São proteínas que nós temos do tipo selvagem, que, por algum motivo que ainda não se conhece totalmente, a partir de um determinado momento, passam a produzir mais intermediários amiloidogênicos que o normal e passam a produzir mais fibrilas. É o caso da proteína transretina, por exemplo, que foi um negócio que eu estudei no doutorado. Depois, se vocês tiverem interesse, joga lá no PubMed, Ferrão Gonzalez AD, que sou eu. Vocês vão achar alguns trabalhos, tanto de transretina quanto de Alzheimer. Que, obviamente, já estão antigos, já tem coisa melhor depois, mas os meus trabalhos são legais, vale a pena ver. Nessa forma senil, a gente vai ver uma proteína selvagem. Nas formas hereditárias, a gente vai ver proteínas mutantes da mesma proteína, que é essa transretina. E o que vai guardar em comum, tanto a forma senil quanto a forma hereditária? O agregado fibrilar que é formado. A diferença vai estar no tipo de proteína e na instalação da doença. Formas hereditárias geralmente ocorrem ainda na vida jovem e adulta. Dependendo do mutante, a gente vai ter doenças que começam a surgir. Já na forma senil, a gente só vai ver surgir a partir dos 80 anos. E também o local de deposição desses agregados amiloides. Na forma senil, geralmente está associado a uma cardiomiopatia. Então, esses agregados se depositam no coração e levam a uma doença do músculo cardíaco, enquanto as formas hereditárias, geralmente a deposição dos agregados e a degeneração ocorre nos nervos periféricos. Nos nervos periféricos. E, portanto, a sintomatologia é diferente também. Tá? Existem agora uns tipos de diabetes que estão associados à amiloidose, causada pela proteína amilina. Tem a amiloidose associada à cadeia leve de imunoglobulina, também. A proteína SAA, que são outros tipos, enfim, tem diversos tipos. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos, mas primeiro eu quero chegar ao ponto que foi um grande... Assim como a descoberta dos vírus, talvez tenha sido um grande boom dentro da biologia. Até a descoberta dos vírus, a gente tinha agentes infecciosos que o menor que a gente conhecia eram as bactérias, né? Então, antes da descoberta das bactérias, nem sabia. Tinha alguma coisa que causava mal às pessoas,
Mais para frente surgiram os grandes microbiologistas, Pasteur, Koch, etc., viram da evidência das bactérias. E quando surgiram os vírus, foi uma quebra dentro da biologia, porque, inclusive, os vírus não puderam ser estudados, assim, gerou como é que vai estudar em biologia, se a gente, biologia estuda seres vivos, já que esse ser é uma parasita obrigatória, não se reproduz sozinho, se não estiver infectando alguém. Então, a gente não pode considerar vírus um ser vivo, apesar dele ser composto por biomoléculas, proteínas, lipídios, açúcares e o que faltou? E ácidos nucleicos, tá? Mas depois se estabeleceu bem, e infelizmente estamos agora em casa por causa de um vírus, então a virologia tem avançado bastante. Porém, na década de 80, começaram a surgir doenças diferentes, e a primeira doença que chamou a atenção foi uma doença que ocorreu em ovelhas e depois em bois. Nas ovelhas, começou a surgir uma doença que causava uma coceira muito grande nas ovelhas, elas coçavam loucamente, como se fosse a sarna, só que ninguém conseguia isolar nenhum agente infeccioso, nem de sarna, nem de outro tipo de bicho, nenhuma bactéria, nenhum fungo. E aí eles deram o nome dessa doença de scrape. Scrape quer dizer coceira, basicamente. Depois eles viram que as vacas começaram a apresentar uma doença que elas mudavam muito de comportamento, depois elas tinham dificuldade para andar, para comer, tinham atitudes estranhas, e isso foi chamado de doença da vaca louca. Ao investigar-se a doença da vaca louca, viu-se que essas vacas tinham sido alimentadas com a ração rica em cérebro de carneiro. E depois eles viram que elas foram alimentadas com carneiros que apresentavam scrape. Logo, se identificou que a origem da doença da vaca louca teria sido uma contaminação por algum agente que vinha no cérebro das ovelhas. E, finalmente, fazendo autópsia dos bois e fazendo análise do cérebro dos bois, viram que havia uma extensa neurodegeneração, ou seja, tecido cerebral ele havia ficado cheio de buracos, dando um aspecto de esponja. Então, essas doenças foram chamadas de encefalopatias, doenças que atingem o encéfalo, espongiformes, que dão forma de esponja. O cérebro diminuía de tamanho, diminuía de peso e ficava todo cheio de buracos. E a doença da vaca louca, então, é uma encefalopatia espongiforme bovina. E começaram a ver que havia uma doença que foi descoberta por Creutzfeldt-Jakob, esse nome horroroso mesmo, mais conhecida como CJD, que é bem mais fácil, Creutzfeldt-Jakob Disease. E essa doença também era uma encefalopatia espongiforme. Ou seja, a gente via uma degeneração extensa, uma série de buracos, né? Essa degeneração espongiforme, que forma esses vacúolos, que é o tecido cerebral cortado. Esses vacúolos amarelados, eles são intracelulares e ocorrem majoritariamente em processos pré- e pós-sinápticos de neurônios, ou seja, bem na interface entre um neurônio e outro, e isso é o princípio da doença que dá uma degeneração cerebral e dá uma série de sintomas graves. Pois bem, também descobriram agregados amiloides aqui. E aí viram, bom, então, tanto a scrape quanto a encefalopatia espongiforme bovina quanto a CJD são amiloidoses. E aí todo mundo partiu para tentar investigar qual era esse amiloide, qual era a proteína que dava origem ao amiloide. Descobriram essa proteína, que como ela não tinha ainda função definida, ela foi chamada de proteína prion humana, tá?
E o que foi a grande surpresa é que descobriram que esta proteína, como a gente acabou de ver em relação aos outros amiloidoses, ela sofria uma alteração de estrutura. Tá vendo? Então, essa é a forma nativa dela. E essa estrutura alterada. E essa estrutura é um intermediário amiloidogênico, como a gente acabou de ver. Possui aquele núcleo de folha beta antiparalela que pode se associar com outras unidades, formando fibrilas amiloides. O que foi mais surpreendente de tudo foi que viram que se eu pegasse uma amostra com a proteína amiloidogênica, que foi chamada de PRP-SC, esse C vem de scrape, seria essa forma amiloidogênica, e colocava na presença da PRP-C, que é a forma celular nativa normal de qualquer indivíduo, essa scrape induzia a alteração da estrutura da proteína celular. E aí todas as proteínas do indivíduo passavam a adquirir a forma amiloidogênica e formar os agregados amiloides. Agora, como eu acabei de explicar para vocês, o papel de chaperonas auxiliando no enovelamento, nem parece tão absurdo. Mas, na época, foi um horror. Né? Falou, não, como é que pode uma proteína ser infecciosa? E foi. E foi porque ela faz, mais ou menos, a mesma coisa que uma chaperona faz. Ela induz uma mudança conformacional, só que aqui, no caso, não foi para o bem. Essa mudança conformacional fez com que se gerasse agregados amiloides, que, como eu disse a vocês, pela teoria, ainda é o agente causador da patogênese observada nessas doenças causadas por prions. Hoje existem outras doenças, não só o CJD, mas existem outras encefalopatias humanas que são causadas por prions. Geralmente elas estão associadas a mutações que propiciam uma maior facilidade dessa mudança conformacional. E isso gerou uma crise muito grande na Inglaterra, que foi onde começou, e nos países de modo geral, porque eles tiveram que matar, sacrificar uma série de vacas e uma série de carneiros, porque eles estavam com medo que tivesse, assim como ocorreu a contaminação da ovelha para a vaca, poderia ocorrer da vaca para os seres humanos. Tá? Então, aqui é uma outra imagem mostrando onde ocorre a neurodegeneração. Daqui se tirou uma fatia e você vê, são várias, tá vendo? Tudo isso que está clarinho aqui são regiões mortas. Aqui tem neurônios inteiros e aqui são regiões que houve morte tecidual. O que se observou também é que, geralmente, em volta do amiloide, existe uma ativação de microglia ou micróglia. É o conjunto de células de defesa, então ocorre realmente a percepção dessas células da micróglia, que ali há algum agente patogênico e uma tentativa de destruição. Uma das coisas que se supõe é que na tentativa de acabar com esse agente patogênico, como a natureza da proteína é igual à nossa, acaba ocorrendo como ocorre nas doenças autoimunes. Ocorre a degeneração do próprio tecido, porque no próprio tecido tem proteínas com a mesma sequência primária. Tá? Então, aqui são modelos. Hoje, a gente tem, na determinação de estrutura de proteínas, uma técnica muito bacana, que é a... Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, esqueci o nome da técnica agora. Ai, já estou de cabeça cheia. Não vou lembrar agora, daqui a pouco eu lembro. Que é até da imagem, depois vou pegar o artigo para olhar. Oh, meu Deus, como é que chama isso? Crioeletromicroscopia. Crioeletromicroscopia. E aí você consegue obter imagens, por exemplo, das fibras amiloides. A imagem que você obtém é essa, e justamente, aqui já é, obviamente, esquematizada, né? A imagem é essa. Mas você consegue ver esse padrão de barril beta com essas folhas antiparalelas.
Então, está aqui, ó, saiu na Science 2017, é uma técnica relativamente nova. Com relação à doença de Alzheimer, a sintomatologia, ela geralmente se apresenta inicialmente como perda de memória recente. E por quê? Porque a degeneração, e isso é uma coisa interessante, dependendo da amiloidose, mesmo essas amiloidoses que atingem cérebro, elas começam em regiões diferentes. No caso de Alzheimer, a região que ela se inicia é na região do hipocampo, que é essa região que está mostrada aqui. E, como eu disse a vocês, um cérebro normal vai ter todas as células do arcabouço, né, que vão sustentar os neurônios, as células de micróglia e os neurônios. E essas fibrilas, elas se associam, alteram a estrutura, tem morte neuronal. Então, a gente vai ter essas teias neurofibrilares, que vão formar essas placas amiloides, e a gente vai observar, pós-mortem, a diferença brutal que fica de um cérebro normal para um cérebro de Alzheimer. Então, aqueles buraquinhos que a gente viu lá na microscopia, na estrutura macroscópica, a gente vai ver isso aqui, ó. Tá vendo? Olha o tamanho do sulco de um cérebro normal e o tamanho do sulco do cérebro de Alzheimer, além da diferença do tamanho total. Tá? Esses emaranhados neurofibrilares, eles são ricos em proteína tau, vocês vão falar dela com Poliana, tá lá na formação do citoesqueleto. E nessas placas amiloides, a proteína que você vai encontrar, na verdade, é um fragmento da APP, que é aquela proteína precursora de amiloide, que é o que a gente chama de peptídeo beta-amiloide ou peptídeo A-beta. Para vocês verem, assim como a proteína priônica ganhou o nome porque ela só foi estudada que causou essa doença, o mesmo aconteceu com a proteína do beta-amiloide. Se descobriu o beta-amiloide e depois viu de onde vinha o beta-amiloide, e por isso a proteína se chamou APP, proteína precursora de amiloide. Porque não se sabia nem qual era a função, agora já se sabe. Não sabia nem qual era a função dessa proteína até se descobrir que ela estava associada à amiloidose. Então, existem outros estudos que são em cima das funções dessas proteínas, funções normais, né? Aqui outra imagem, comparando os dois cérebros, aqui com uma fatia. Aqui dá para a gente ver bem, olha aqui, ó, como é um cérebro normal e como fica um cérebro com Alzheimer. E, mais uma vez, aqui uma lâmina de córtex cerebral, mostrando o neurônio íntegro, e aqui o amiloide. Se eu fizer o uso de marcadores de atividade imunológica aqui, atividade micróglia, a gente vai ver isso aqui extensamente ativado. Por que é que houve a suspeita de que a fibrila talvez não fosse a parte tóxica, e sim os oligômeros menores? Porque saíram alguns estudos na década de 2000 mostrando que, fazendo análise de cérebros pós-mortem, encontraram em cérebros normais a presença de placas amiloides sem neurodegeneração e sem nenhum tipo de demência nesses indivíduos. Por quê? Porque com o envelhecimento, esses amiloides naturalmente aparecem. Porém, a diferença da quantidade de amiloides, de placas amiloides, numa pessoa saudável que morreu sem demência para uma pessoa que morreu com Alzheimer era muito diferente. Então, o paciente com Alzheimer, ele tinha muito mais placas e, próximo às placas, ele tinha uma extensa neurodegeneração, como a gente está vendo aqui. Só que havia um terceiro caso, e não era nenhum nem dois. Apareceram várias pessoas que possuíam cérebros normais, macroscopicamente. Quando você fazia a lâmina, você encontrava várias amiloides, muito mais que um cérebro normal, e às vezes mais até do que um cérebro com Alzheimer, mas não se encontrava nenhuma neurodegeneração. E por isso, essas pessoas não apresentavam nenhum sintoma de Alzheimer, até a morte. E aí, então, se levantou a suspeita que a neurodegeneração poderia ser esse processo de ativação da microglia por oligômeros menores, dímeros, trímeros, tetrâmeros, e não pelas fibrilas. Que essas fibrilas
que essas fibrilas formadas aqui, cadê? Ah, tá aqui. Essas fibrilas aqui, na verdade, seriam uma tentativa do organismo de detoxificar dessas formas oligoméricas, que seriam elas, ou a forma solúvel, ou essas formas oligoméricas, seriam elas as ativadoras do sistema imunológico que iria depois acabar causando a neurodegeneração. Então, eu estou falando isso porque, para que a gente tenha um tratamento que realmente pare a doença, é obrigatório que se descubra qual o ponto aqui que realmente vai gerar patologia. Se o agregado é o que gera patologia, a inibição da agregação, isso dá para se fazer de várias formas, pararia o caso. Não é o que está acontecendo. Se é o intermediário solúvel, tinha que ter uma forma de estabilizar isso daqui, o que poderia aumentar até seu potencial patogênico. Se é a forma oligomérica, teria que ter uma tentativa de impedir a forma oligomérica, ou seja, impedindo que um monômero se associasse e formasse os oligômeros. O fato é que, sem saber disso, não tem como se tratar adequadamente. Então, isso ainda é objeto de estudo. Com relação, então... desculpa. Então, com relação à doença de Alzheimer, como eu disse, a proteína precursora de amiloide, a APP, ela é uma proteína transmembranar, ou seja, ela tem uma face extracelular, uma face intracelular e uma parte que atravessa a membrana. E essa proteína, como qualquer outra, quando ela se torna velha, ela vai ser captada para ser digerida. Ela é digerida para poder fazer a reciclagem de proteínas. As proteases que estão envolvidas na digestão da APP são denominadas secretases. Aqui está em espanhol, por isso que está secretasa. E ela tem do tipo alfa, beta e gama. O que perceberam também que no caso de Alzheimer, dependendo da combinação de secretases, ou seja, como elas começam a partir em peptídeos a APP, se você tem uma beta-secretase, beleza, secretase, ela quebra onde tem que quebrar certinho e libera um peptídeo, que é chamado de peptídeo solúvel, e esse daqui vai ser totalmente degradado como deveria ser. Porém, se há participação de outra secretase que corta em local diferente, a gente pode gerar fragmentos de 40 a 42 aminoácidos, e esses são associados justamente à formação de beta-amiloide. Aqui está cortado porque isso aqui é de uma figura, o cara estava tentando explicar como impedir a doença, tá? Mas esse peptídeo, que é chamado de beta-amiloide, são esses peptídeos que vão de 40 até 42 aminoácidos, que são capazes de agregar umas fibrilas amiloide. Então, está aqui, ó. Tanto o 1,40 quanto o 1,42 são chamados de peptídeos beta-amiloide. Aí, de novo, fica-se a dúvida se eles sozinhos, na forma monomérica, são tóxicos, se são os oligômeros, dímeros, trímeros, tetrâmeros, ou ainda se são as fibrilas na forma tóxica. E, como eu disse, há de se investigar isso mais ainda para poder ter um tratamento eficaz. Aqui é só mostrando aquilo que eu acabei de explicar com relação à atividade das secretases. Parece que com a idade, por isso que todo mundo idoso passa a ter agregados, há um aumento da produção desses peptídeos de 40 e 42 aminoácidos, e por isso começa a aparecer mais fibrilas. O que não se sabe é por quê. Em alguns casos, isso começa a ocorrer com 40, 50, 60 anos. No geral, a doença de Alzheimer sempre foi considerada uma doença senil, ou seja, ela só ocorreria a partir de 65 anos. Mas cada vez mais têm sido detectados casos de Alzheimer precoce, ou seja, em torno de 40 anos. Para isso, recomendo que vocês vejam, se quiserem, claro, um filme que se chama Alguma Coisa Alice, com a Julianne Moore, que é bem um caso disso, de Alzheimer precoce. E aí vocês vão ver o que acontece com o paciente, é bastante triste, tá?
Estou logo avisando. E com relação aos últimos dois exemplos, mal de Parkinson e amiloidose sistêmica, com 2 M's, senil, que é essa causada pela TTR. No Parkinson, aqui eu estou mostrando, ó, essas são fibrilas na microscopia eletrônica. Está vendo como é que elas se organizam? Elas são encontradas também na doença de Parkinson, e por isso a doença de Parkinson já se sabe, então, que é uma amiloidose. No caso, a proteína que está envolvida na amiloidose do Parkinson chama-se alfa-sinucleína, e a sintomatologia associada a Parkinson envolve uma redução ou uma hiperatividade, um descontrole da atividade motora. E por que isso se dá? Porque a região que é primeiramente afetada pelo Parkinson é uma região que tem substância nigra, que é uma região que tem uma alta concentração de neurônios dopaminérgicos, ou seja, eles produzem dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor importante no controle do movimento do organismo, do corpo. E aí pode ocorrer tanto uma paralisia, então o indivíduo perde o controle da sua atividade motora, atua muito musculatura esquelética, então ele trava, ele está andando, de repente ele trava, por isso é muito comum que as pessoas detectem que elas começam a ter quedas assim do nada, ou elas apresentam tremor das extremidades, geralmente das mãos, principalmente no início, que elas não conseguem controlar. Tanto no caso do Alzheimer quanto no caso do Parkinson, eu estou falando que esses são os primeiros sintomas. No Parkinson, o primeiro é a perda de memória recente, no Alzheimer, primeiro é a perda de memória recente, e no Parkinson, primeiro é a perda do controle da atividade motora. Mas em ambas as situações, assim como ocorre nas encefalopatias causadas por prions, com a progressão da doença, outras áreas do cérebro são afetadas. E aí, no final, se a pessoa não morre antes, todas vão com perda de várias funções, inclusive perda de fala, perda do raciocínio, e elas vão se encaminhando para um estado de total degeneração cerebral, porque isso vai se espalhar por toda a região cerebral, ok? Então, aqui só mostrando os estágios, então a gravidade, né, quanto ela vai ficando pior, então, como eu disse, as regiões que vão sendo afetadas, a atrofia, todas as regiões que sofreram atrofia, elas foram aqui mapeadas, então você vê que ela não fica restrita à região da substância negra, ela é muito grave naquela região, mas depois ela se espalha por todo o cérebro. E aqui eu gosto... Oi, diga. Tem como meio que diminuir o avanço disso, ou você só combate o sintoma? Você só combate sintoma. Não. Aqui, ó. Nesse caso, como eu disse a vocês, o início da doença se dá na região de substância negra e é onde tem a maior produção de dopamina. Então, qual é o tratamento hoje vigente para Parkinson? Dopamina. Não se dá dopamina, se tratava primeiro com levodopa, o que é uma complicação, porque até você ajustar a neuroquímica, ela é muito particular de indivíduo para indivíduo, então ela causa uma série de efeitos colaterais. Então, você entra com a levodopa, que é a dopamina, e várias outras drogas para evitar, para minorar os efeitos colaterais causados pelo uso da dopamina. E só. Mas, como eu falei, quando o resto do cérebro é afetado, aí não adianta nada esse tipo de tratamento, né? No caso de Alzheimer, eu nem sei te dizer, porque eu nem lembro lá, e o problema é como qualquer processo neurodegenerativo leva a sintomas, às vezes, parecidos, quando a neurodegeneração é mais extensa. Então, hoje, tem muita gente com diagnóstico de Alzheimer que não é Alzheimer. Parkinson é mais difícil por conta da parte motora. Mas, por exemplo, a questão da perda de memória, ela pode ser causada por problemas circulatórios. E esse é o grande problema hoje da neurologia.
um indivíduo tem perda de memória, o cara fala, é Alzheimer. E aí não tem muito o que fazer, faz um tratamento que não funciona muito. Se o problema for vascular, é tratável. Então, você consegue. Porque, por exemplo, a gente vai ver isso logo nas primeiras aulas de bioenergética, na semana que vem já. Você tem uma região que está pouco irrigada, ela com pouca oxigenação, ela não funciona adequadamente. Aí o cara tem uma perda de memória, mas depois aquilo é revertido quando passa a correr sangue de novo ali. Se ocorrer uma parada de fluxo de sangue e a região sofrer um infarto no cérebro, aquela região morre, aí o cara perde para sempre aquilo ali. Mas você pode, assim, melhorar a circulação no cérebro, evitando que haja um infarto, e você pode evitar que haja outras regiões de infarto. Então, é muito importante fazer essa diferenciação da demência senil, porque nesses casos de demências vasculares, tem tratamento sim. Você pode evitar. A região que infartou não tem o que fazer, mas você pode evitar que o infarto ocorra e você pode evitar que outras regiões sejam afetadas. Certo? Então, é uma área, assim, difícil. E com relação a diagnóstico, para a amiloidose, vocês estão vendo que eu estou mostrando várias fatias de cérebros. Assim, saber ao certo, ter completa certeza qual doença que o indivíduo tinha, só fazendo autópsia, então só depois da morte. Então, na verdade, a gente tem que estudar ainda os mortos para tentar fazer alguma coisa com os vivos. Infelizmente, não tem o que fazer. E eu, infelizmente, perdi uma avó para o Parkinson e um avô para o Alzheimer. E isso está cada vez mais comum porque a população está envelhecendo mais. Então, essas doenças que estão mais associadas à senilidade estão surgindo mais. E ainda sem tratamento. Bom, com relação à amiloidose sistêmica senil, como eu disse a vocês, essa já é causada por uma proteína nativa também, que é a transretina. Ela é senil porque, geralmente, ela atinge o coração de gente idosa, quando é na forma selvagem, mas essa forma periférica é dos mutantes. Ambas guardam, sem ter fibrilas amiloides de transretina, e tem sua forma nativa assim. Ela é uma proteína que é trans, porque ela faz transporte de hormônio da tireoide, tiroxina, e de retinol. Ina, que é proteína. Então, transretina transporta aqui nessas regiões hormônio da tireoide e também transporta retinol. Não é a principal, mas é uma das proteínas que faz isso. E ela é uma proteína sintetizada pelo fígado, é uma proteína plasmática. A maioria das proteínas plasmáticas é sintetizada no fígado. Quando ela envelhece e é captada para digestão, ela sofre a desnaturação, como vocês viram. Então, ela vai dissociar suas subunidades, vai formar. E, durante a desnaturação dos monômeros, se forma um intermediário amiloidogênico, que se associa em pequenos oligômeros diferentes do oligômero original e pode formar agregados amorfos. Esses conseguem ser digeridos, como a gente viu, mas aqueles oligômeros organizados acabam estruturando a fibrila amiloide. Mais uma vez, prevalece a dúvida. Isso é a forma de detoxificação ou é a forma tóxica? Isso é só um intermediário ou isso é a forma tóxica? E aí a gente continua também sem tratamento. No caso da cardiomiopatia gerada por transretina, você também vai ver degeneração do tecido cardíaco. Aqui tem os cortes de tecido, né? Aqui está o coração que foi afetado. E aqui, está vendo isso aqui verdinho? E isso aqui que caracteriza, como eu falei para vocês, as fibrilas amiloides, tá? Então, esses agregados aqui, eles emitem birrefringência verde na luz polarizada, e esse é o teste também pós-mortem, que vai dizer que realmente era agregado do tipo amiloide, não um agregado qualquer. E aqui embaixo já é uma imunohistoquímica para tipagem de amiloide, que é para você identificar. E você usa um anticorpo específico para a proteína que você quer identificar, e aí você verifica se tem. Aí, nesses casos, você pode ainda tentar fazer uma biópsia para fazer a análise antes, né, do indivíduo morrer.
Mas para cérebro a coisa é muito mais complicada, né? Vocês podem imaginar. Agora, recentemente... Prof, Oi. nessa do coração, que célula vai causar a degeneração no coração? É que você comentou que no cérebro os amiloidoses, elas ativavam as células da micróglia que meio que atacavam as células. É isso? Pois, não sei lhe dizer. Mas veja, transretina é uma proteína plasmática. O que tem no plasma também? O que tem no sangue? As células do sistema imunológico, os leucócitos. Certo? E todo tecido, vocês vão aprender isso em histologia, nas morfos, todo ele, dentro do tecido, a gente tem várias células de defesa. Dependendo do tecido, cada célula ganha um nome, tá? E eu não sei te dizer. Você pergunta para a professora de histologia, mas vocês vão ver lá, quando você aprender de histologia. Histologia, ao contrário da anatomia, não mudou muito sua nomenclatura. A anatomia, ela tirou todas as estruturas anatômicas que tinham nome de gente, tipo trompa de falópio, esfíncter de Oddi, não sei o quê, e botou nomes que tinham a ver com o próprio órgão e a localização. Fez um negócio mais lógico. Já na histologia, que eu saiba, isso não foi feito. Então, você vai ter, sei lá, células de Panet, células de Astria, células de Juliana. E aí, quando você vai ver o que é a célula, você vai ver a célula que está responsável pela atividade imunológica dentro do tecido. Então, a gente tem o controle imunológico, que é dado pela corrente sanguínea nos leucócitos, e em cada tecido, a gente tem um conjunto de células especializadas no reconhecimento de coisas estranhas e na defesa do organismo, certo? No cérebro, essas células compõem o que a gente chama de micróglia. Agora, em cada tecido tem um nome específico para essas células, e eu não sei te dizer. Agora, pergunta à professora disso, você está tendo embriologia, eles são todos professores de histologia. Pergunta lá qual é o nome, você aproveita e me conta. Tá bom? Ok, prof. Obrigada. Eu não vou perguntar isso na prova, pode ter certeza. Meu negócio ainda está na proteína, eu fico só na parte molecular. Muito bem, então aqui a gente viu o caso da oligomerização amiloidose, viu da alfa-sinucleína, viu o caso da TTR, né, da transretina, viu o caso do beta-amiloide, e todos eles formam, até onde a gente imagina, ainda aceita, né, agregados fibrilares que estão associados à patologia, ou como fim ou como meio, a gente não sabe. E que todas elas passam por esse problema relacionado a novelamento, com formas solúveis oligoméricas, que podem ou não estar associadas à forma tóxica, ou esses oligômeros que são os responsáveis pela forma tóxica. Uma das suspeitas que se tem que seja essa ativação das células do sistema imunológico em cada tecido ou no sangue, e que também haja uma participação numa desregulação do controle antioxidante que tem no nosso organismo também, que é uma coisa, o estresse oxidativo é uma coisa que é utilizada pelo sistema imunológico para combater agentes infecciosos, mas que também ataca as nossas próprias células. Funciona bem quando o sistema imunológico está bem, mas quando ele passa a atacar coisas que são próprias, né, que são proteínas nossas, a gente vai ter essas complicações. E aí a gente chega nesse ponto que é bem recente, amiloides funcionais. Então, se percebeu mais recentemente, coisa bem mais recente, já de 2010 para cá, talvez, que fibrilas amiloides desempenham funções especializadas, por exemplo, na formação de pigmentos. Eles não tinham essa ideia. Melanina mesmo, ela tem uma estrutura semelhante ao amiloide, assim como as LTPs, que são proteínas que estão nas células também, na seleção de esperma e na liberação de hormônios peptídicos.
Fibrilas amiloides funcionais são abundantes no sêmen humano. E, inclusive, baixos níveis de amiloide seminal estão relacionados com redução da fertilidade. Então, esse tipo de descoberta foi mais um motivo para se pensar se realmente esses agregados amiloides que a gente viu nas doenças, se eles são, na verdade, uma forma do organismo tentar detoxificar o nosso organismo, tirando os agregados solúveis, os oligômeros solúveis da solução, ou se são eles os causadores de doença. A fosfatase ácida prostática, que é, inclusive, utilizada para avaliação de câncer de próstata, e essas outras proteínas chamadas, são peptídeos chamados semenogelina, formam fibrilas amiloides no fluido seminal. E elas têm participação, então, na seleção e na liberação do esperma. Também viram que algumas fibrilas poderiam ter ação antimicrobiana para proteger as células espermáticas, então estariam envolvidas na atividade imunológica do sêmen, que, né, o sêmen tem que ser estéril. Também servem de filtro para reter os espermatozoides de baixa qualidade, então evitando fertilização que não vai dar certo, né, e para evitar problemas, para que o espermatozoide mais apto sejam aqueles que cheguem ao óvulo, né, para fazer a gestação. Então, aqui é só mostrando o sistema de formação de melanina. Melanina, como vocês sabem, a gente vai falar bastante dele da melanina na Morfo 2, que a gente vai falar de pele. E a melanina ela é formada, ela depois passa para o retículo endoplasmático, ele vai formar Golgi, dentro de Golgi ela vai sofrer uma série de estágios de maturação, e durante a formação desses estágios ocorre a formação dessas fibrilas chamadas de proteína pré-melanossoma, que é o que vai dar origem depois ao amiloide. Então, esse processo é um processo natural que deve ocorrer e que vai dar origem ao final à melanina, que vai se depositar na periferia do tecido epitelial, justamente para proteger o núcleo da radiação ultravioleta que pode causar mutações. Então, a amiloide nem sempre é para o mal, tá? E o último exemplo é esse daqui, que é da proteína de ligação a elementos de poliadeniligação citoplasmática, esse nome enorme, tem essa sigla, também forma esse tipo de agregado, e é um agregado amiloide funcional. E os hormônios peptídicos, como eu tinha dito para vocês, os hormônios peptídicos, geralmente, eles são formados em estruturas maiores, com característica fibrilar, semelhante à amiloide, mas não causam. Uma vez que eles são formados, eles são encaminhados, ocorre, então, o processamento para que depois se libere, assim, processamento, ou seja, a quebra nas suas formas monoméricas, para que eles sejam liberados na corrente sanguínea e exercer sua função hormonal, que vocês vão ver em detalhes isso tudo, essa parte aqui, lá na Morfo 4, tá? Aqui era só para mostrar o exemplo de amiloides funcionais. Ok? Então, de novo, a gente terminou essa parte. Agora só ficou faltando a enzima. Vou parar aqui a gravação de novo. Até aqui,